Muito bem. O Paulinho, posso só ouvir o Paulinho Figueiredo, Fê, sobre um ponto que eu acho que é crucial nessa história. E esse tema se repetiu no debate, inclusive, do último domingo. Por que o Lula não condena o que acontece na Nicarágua? Qual é a dificuldade que ele tem justamente de chegar e falar o seguinte: o que acontece lá é um abuso, aquilo ali é uma ditadura e não pode acontecer de maneira nenhuma? Por quê, Paulo? Bom, em primeiro lugar, a gente tem... Seu microfone, Paulinho. Você tá me ouvindo? Meu microfone tá... Aí, foi. Voltou. Por favor. Em primeiro lugar, a gente tem que acabar com essa mentira de que o Lula permitiu mais liberdade religiosa no Brasil. A liberdade religiosa é garantida já há algumas constituições no Brasil de forma absoluta. Na Constituição atual, eu vou ler o texto para quem desconhece e acha que o Lula inventou a liberdade religiosa. Artigo 5º, inciso 6º, diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Inviolável, liberdade, livre exercício dos cultos, garantida. Isso já existe desde a nossa Constituição. Não há necessidade e não houve nenhuma mudança prática no Brasil na liberdade religiosa. Então, no governo Lula ou no governo Bolsonaro. Tá? Então, esse é um direito já conquistado no Brasil há bastante tempo. Eu estou lendo aqui a Constituição de 88, mas isso, se eu não me engano, acho que na Constituição, desde a década de 40, isso já é absoluto no Brasil. Bom, vamos em seguida. O pessoal falando de violência contra padres. Violência contra padres. Quem vê esse discurso de violência contra padres, eu quando eu vi, falei, rapaz, teve violência, né? Violência é o ato de você agredir alguém fisicamente. Isso é violência. Né? Então, procurei na internet para ver violência contra padres, só achei na Nicarágua. Achei até na Venezuela, mas não achei no Brasil. Aí fui ver, agora o comentário acabou de dizer, que gritaram contra padre. Eu falei, e o padre sobreviveu, passa bem? Que gritaram com ele? Ui, meu Deus, gritaram contra alguém? Será? Nossa, caramba, se gritarem comigo, será que que vai acontecer se alguém gritar comigo? Que é isso? Que sociedade é essa? Que sociedade é essa? Sabe o que não é violência? O que aconteceu ontem na campanha do Tarcísio. Ali não, ali foram, segundo o jornal o Globo, barulhos de tiros. Agora, se alguém grita, aí é violência. Ou seja, o fiel não pode mais, claro que o grito é porque necessidade de se comunicar num local onde você não é perfeitamente ouvido, né? O fiel não pode mais mostrar o descontestamento dele com o padre. Ora! Ou seja, o fiel católico, e esse descontentamento dos católicos com parte da igreja, principalmente os bispos, né? Os padres já nem tanto, mas uma parte grande da igreja católica que se abraçou com a esquerda já há bastante tempo. A teologia da libertação é uma das vertentes nesse sentido, mas há outras, né? A mais famosa dessas vertentes. O católico não pode mais mostrar o seu descontentamento, não. Se o padre faz um discurso de esquerda ou visto como de esquerda, que agride frontalmente o valor dos fiéis, isso não pode mais ser manifestado? Agora, veja, eu não sei por que a gente está tendo essa discussão. Porque os da Nicarágua não tem problema. Então, na Nicarágua não é agressão. Olha, está aqui notícia de 2 dias atrás, ditadura da Nicarágua prende mais um padre. Outro, Nicarágua proíbe procissões católicas. Outro, ditadura da Nicarágua fecha a rádio católica e prende bispo. Outra, ditador da Nicarágua chama a Igreja Católica de ditadura. A Igreja Católica foi chamada de ditadura pelo amigo do Lula. O amigo que o Lula não... Perdão, que o Lula disse no debate que o próprio país tem que resolver os seus problemas. Como se o país estivesse numa democracia livre, pronto para resolver os seus próprios problemas. Porque ele não tem nada, nenhuma palavra de solidariedade com os irmãos católicos dele. Paulinho, toma uma água aí, tranquilo. Não, Fê, enfim, nenhuma palavra de solidariedade, Paulo. Nenhuma palavra. Agora, só para concluir, eu não sei porque a gente está tendo essa discussão, porque é o seguinte, o Lula disse, as palavras são deles, que ele não precisa de padre nem pastor, que ele fala com Deus direto. E daí? Palavras dele. Por que ele está preocupado com o padre? Manda ele falar lá com Deus direto. Inclusive disse que os padres e pastores estavam abusando muito
quando falavam de política. Agora, quando ele vai lá e fala de política em favor dele, aí tá tudo certo, aí tá tudo bem, tá tudo liberado. Ora, é claro que isso aí é um católico de conveniência, pô. Isso aí é brincadeira. O cara que não dá uma palavra contra a violência que os irmãos dele estão sofrendo na Nicarágua, do amigo dele, e resolve ficar indignado quando alguém grita e manifesta seu descontentamento com o padre no Brasil. Okay. Deixa eu dar uma má notícia para vocês todos. Por partes. Continuaremos manifestando o nosso descontentamento com jornalistas, com padres, com autoridades e com todo mundo que nós acharmos que temos que continuar manifestando nosso descontentamento. Até que vocês botem uma arma na nossa cabeça, fechem todos os veículos de comunicação e façam como fizeram na Nicarágua. Aí não dá mais para manifestar muito descontentamento, ou então acaba preso igual na Nicarágua, acaba fugindo do país ou alguma coisa do tipo. Hoje é dia de citar o Olavo de Carvalho, então vamos lá. O Olavo tinha uma informação muito interessante, que ele falava assim, que uma das formas de você avaliar uma pessoa que não está em plenas condições mentais é quando ela perde o senso das proporções. O senso das proporções, muito importante o senso das proporções, que é você dar às coisas a sua devida proporção, você não comparar coisas que são diferentes em ordens de magnitude. Então, quando aqui foi chamado de solidariedade de ocasião aos padres, porque na Nicarágua, eu reclamo dos padres na Nicarágua e não reclamo da situação dos padres no Brasil. Veja, na Nicarágua, os padres, os bispos, as rádios católicas estão sendo fechadas, os padres, bispos, etc., estão sendo presos e perseguidos por um ditador de esquerda. Um ditador de esquerda, pelo governo. Estão sendo oprimidos, fechados. Não é que o Ortega gritou com um padre. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de fechamento de emissoras, prisão de bispo, prisão de padre, perseguição, proibição de procissão. E no Brasil o que está acontecendo? Os fiéis estão manifestando seu descontentamento. Você vê que é um problema cognitivo, né? Porque a pessoa não entende que você pode ser um fiel e criticar o seu padre como uma liderança, manifestar o seu descontentamento. Claro que pode. Você pode se manifestar, inclusive, contra padres especificamente. Você pode, inclusive, cobrar da igreja providências contra ele. Claro que pode. Esse é o seu direito. Agora, não é direito de um ditador proibir o culto religioso. E sabe o que é curioso? A garantia de que o Lula não vai fazer nada contra a igreja. Vocês podem reparar, podem buscar qualquer participação minha no Morning Show ou em qualquer outro lugar, e eu nunca fiz e não farei a afirmação de que o Lula fechará a igreja. Eu digo que a doutrina de esquerda e progressista é hostil e está cada vez mais hostil ao cristianismo. E eu explico isso citando inúmeras fontes. A gente pode entrar aqui desde o próprio Marx até passar pelo Foucault, até eu li aqui, recomendei o livro do Richard Wurmbrand. Agora, para fechar, Paulinho. O Ortega está no poder, Paulo Matias, desde 2007. A postura dele contra a igreja... 2007, quantos anos tem 2007? 15 anos. A postura dele mais hostil contra a Igreja Católica começou agora, recente. Um viajante vamos pegar aqui 5 anos atrás, de 2017, podia facilmente dizer, olha, o Ortega nunca fechou a igreja, então ele nunca vai fechar. E no final das contas estaria agora com igrejas fechadas e com desastre. Essas coisas não são avisadas, pô.